Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha no Salmo 36 da Bíblia e ele já começa impactante, né? Coloca a gente diante de um contraste muito forte: a maldade humana de um lado e a bondade imensa de Deus do outro. Tem uma frase logo no início que chama atenção. Fala de um oráculo no coração sobre a transgressão do ímpio. Bem intrigante isso, né? Ok, vamos tentar. É, Desempacotar um pouco essa primeira parte, a descrição do ímpio. O texto diz que falta nele o temor a Deus, certo? Exatamente. E é bom lembrar, esse temor não é tipo pavor paralisante. É mais um senso de realidade, de reconhecer alguém maior, né? Uma prestação de contas que para o ímpio descrito aqui simplesmente não existe. Entendi. E sem esse temor, o que acontece? Bom, aí vem a consequência direta que o salmista aponta, a autolisonja. Ele se elogia, se acha ao máximo, a ponto de ficar cego para o próprio erro, para o próprio pecado. Nossa, ele não consegue mais ver para poder detestar o que faz de errado. Isso. É como se ele perdesse o critério. E aí, as palavras dele viram engano, falsidade, ele abandona a sabedoria, o caminho do bem. E não é um deslize ocasional, parece. O Salmo fala que ele planeja o mal até na cama, quando devia descansar. Pois é deliberado. O texto diz que ele deixou de ser prudente, consagra-se no caminho que não é bom, ele não rejeita o mal, ele se apega a ele. Pesado. Mas, de repente, o tom do Salmo muda completamente, né? Vira a chave. Vira totalmente. A gente sai dessa descrição assim densa da maldade e entra numa descrição da natureza de Deus que é, uau, expansiva. Como ele descreve Deus, então? Olha, o amor e a fidelidade de Deus são descritos como algo imenso que chega até os céus, até as nuvens. A justiça é firme e sólida como as grandes montanhas, E os juízos? profundos como o grande abismo, como os oceanos. São metáforas para tentar dar conta da magnitude e da constância do caráter de Deus, sabe? E tem aquela parte que fala que Deus preserva homens e animais, né? Não é só sobre grandiosidade abstrata. Correto? E isso é chave. Ligar essa imensidão toda, céus, montanhas, abismos, com o cuidado concreto pela vida. Mostra que a grandeza de Deus não é distante, ela se manifesta em sustentar a criação. E esse caráter firme e vasto é o que faz dele um refúgio seguro, totalmente o oposto da instabilidade, do engano, do caminho do ímpio que a gente viu antes. Faz sentido. E para quem busca esse refúgio, as imagens são bem acolhedoras, né? Tipo, a sombra das tuas asas. Exatamente. Imagens de proteção, de intimidade. E tem mais. Fala em se satisfazer com a abundância da tua casa, beber do rio das tuas delícias. É satisfação plena, Nossa, rio das tuas delícias, que imagem! poderosa, né? E culmina com Deus sendo a fonte da vida e que na luz dele a gente vê a luz. Fonte da vida e luz. Pensa no contraste. O ímpio está lá no escuro do auto-engano, planejando o mal. E Deus é apresentado como a origem de tudo que é vital, de toda clareza, de toda verdade. É a contraposição total. Entendi. Vendo essa diferença toda, faz sentido que o salmista então faça um pedido, uma oração. O que ele pede? Basicamente, ele pede, Deus continua agindo assim, com esse amor e essa justiça com aqueles que te conhecem, que tentam andar direito. E pede proteção também. Sim, proteção específica. Contra o quê? Contra o pé do orgulhoso, a mão dos ímpios. Para que eles não o tirem desse lugar de segurança, desse refúgio. E o finalzinho do salmo, o último verso. É a constatação da queda dos malfeitores. Ali estão caídos os que praticam a iniquidade. Foram derrubados e não se podem levantar. É um desfecho forte que mostra a consequência final daquele caminho de maldade. Contraste total com a segurança em Deus. Então, pensando em tudo isso, qual a grande mensagem que fica desse salmo pra gente? Olha, para mim, fica muito clara a escolha fundamental que o Salmo coloca na nossa frente. De um lado, tem esse caminho do ímpio, autocentrado, baseado no engano, que no fim leva à ruína. E do outro? E do outro, o caminho de buscar refúgio em Deus, na sua constância, no seu amor, na sua justiça, e esse caminho se revela como a fonte verdadeira de vida, de luz, de segurança, de satisfação profunda. A pergunta que ecoa, talvez, é: onde é que a gente está buscando a nossa fonte da vida? Em nós mesmos? No engano?
ou nessa realidade maior e mais firme que o Salmo descreve? Uma reflexão e tanto. O Salmo 36 realmente pinta esse quadro vívido, né? O abismo entre a fragilidade da maldade humana e a solidez infinita do refúgio que Deus oferece. Muito forte.